polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia, 11 horas 14 minutos na Melodia. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Muito bem, olha, 11h14, estamos ao vivo no Instagram e também no Facebook. Muito bom dia a você, Deus abençoe sua vida, sua casa, seu trabalho e, enfim, que seja um dia abençoado para todos nós e um dia de glorificação a Deus, porque a Bíblia diz que tudo que nós devemos fazer para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Na manhã desta terça-feira, pastor José Carlos está conosco, Igreja Cantinho de Oração. Bom dia, pastor Zé. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Silvio, pastor Zé Barbosa. Para nós é sempre motivo de grande alegria poder contribuir aqui na Melodia nesses debates. Assuntos bastante importantes que traz realmente edificação para o corpo de Cristo. E para você que ainda não é cristão, fica sintonizado, tem muita coisa boa para nós. Pastor Silvio Rocha, bom dia, pastor Silvio. Bom dia, pastor Gilaelson, bom dia também, pastor José Carlos, pastor José Barbosa. Bom dia a você que nos acompanha aí também pela Rádio Melodia, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. E esse tema de hoje, muito abençoado para a família, né? Eu acredito que para a sociedade como um todo, falar da bênção de Deus que são os nossos filhos. Pastor José Barbosa, metodista wesleyana, bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson da Silva Xavier, das Trombetas Guimarães, Zé Carlos, Silvio. Estou muito feliz em mandar um abraço. Eu tive um fim de semana bem agitado, assim, da presença de Deus, foi gostoso demais, vigília. Mandar um abraço para os pastores Geandro e Jair, da comunidade Salém. E à noite fui pregar no Ministério da Promessa. Um abraço para o pastor Carlos Magno, que está viajando, mas permitiu falar de Jesus, ainda ministrar ceia ainda. Ainda participei do almoço aniversário do pastor Paulo Lisboa. Estavam lá com o caçador de heresia, o Carlos Figueiredo. E é uma bênção que essa semana também possa ser uma semana de vitória dentro do tema de filhos que abrange a família, que possa as palavras que saírem do nosso lado, direcionadas pelo Espírito Santo, possa falar aos corações de muitos pais, mães de filhos que estão nos ouvindo. Vamos iniciar o debate orando. Eu vou pedir hoje ao pastor Silvio que apresente este momento ao Senhor. Amém. Amado, santo e querido Pai, soberano Senhor, a nossa gratidão, porque este é o dia que Tu fez, Senhor. Sim. E nós louvamos o Teu nome, rendemos-Te graça pelo Teu amor e cuidado conosco. E aqui nesse momento do estudo da palavra, do debate, da meditação, da reflexão da Tua palavra, seja bênção para todos nós, Pai, para aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão participando de forma direta ou indireta, sejam abençoados e alcançados pela Tua palavra para crescimento, para edificação e para consolar e confortar todos que aqui estão, Pai, participando. Nós oramos a Ti agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Criar filhos com senso de propósito na vida. Vamos colocar esse tema na mesa, vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Bom, é uma boa
boa pergunta para se fazer, pastor José Carlos, é a seguinte: por que que Deus nos dá filhos? Qual o propósito de fato, né? Porque a gente vê em relação à criação, né, muitas vezes filhos sendo criados sem propósito algum, né? E assim, nos dias de hoje está muito complicado, né? Dizem que sempre foi complicado, mas hoje em dia está muito difícil a criação de filhos. Tem gente optando de fato por não ter filhos, inclusive há países até incentivando as pessoas a terem filhos, né? Na Europa. Porque assim, muitas pessoas já não querem ter mais filhos. E aí, pastor Zé? Existem vários tipos de propósitos, né? Eu mesmo conheci uma pessoa que o propósito dela era receber a pensão alimentícia. Ela tinha 5 filhos, um de cada pai. Então, talvez esse seria o propósito, né? Então, alguns países da Europa estão ficando, a população está ficando envelhecida, e por isso há um incentivo muito grande, ao contrário da China, que o governo chegou a um momento que ele estava dando incentivo para não terem filhos, né? E a população já vai quase 2 bilhões ali de pessoas. Então, nós vemos aqui que Deus nos dá filho. O Salmo 127 diz que os filhos são herança, né? Herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Então, Deus nos dá filhos com um objetivo, que nós possamos, conforme o livro de Gênesis, hoje não há muita necessidade disso, mas a população está morrendo, principalmente nesses países onde a população está ficando velha. Então, o propósito de Deus é crescer e multiplicar e encher a terra. Hoje já temos aí quase 8 bilhões de pessoas na face da terra. Mas o objetivo inicial de Deus era justamente esse propósito, de encher a terra. A terra hoje já está bastante cheia. Há quem queira até dizimar pelo menos 2/3 da população mundial, né? Estão querendo dizimar mesmo, querem matar a população mundial. Então, às vezes de forma na surdina, eles estão criando algum tipo de invenções aí para exterminar em massa muita gente, né? Mas quando nós encontramos o texto na Bíblia, e nós encontramos nos dias atuais pessoas espertas, né? Eles acham que devem, de fato, terem filhos quando tiverem condições de educar. Eu não acho errado, não. Eu acho que o controle de natalidade, de uma forma ou outra, eu sou contra o aborto em algumas situações, né? Não sou totalmente contra o aborto, mas 90% eu sou contra o aborto. Então, o filho, depois de gerado, eu acho que ele deve ser preservado. O nascimento dele deve acontecer, porque a Bíblia está dizendo que os filhos são bênçãos, mas também pode se tornar maldições como nos dias atuais. Vemos hoje uma população de adolescentes e jovens totalmente alienada, drogada, viciada, depressiva, ansiosa, se matando, né? Suicida. Então, eu acredito que nós estamos vivendo nos dias finais que a Bíblia fala, mas antes de Jesus vir buscar o seu povo, ele vai trazer para essa geração, Deus vai curar essa geração e vai trazer um grande avivamento, e eu acredito que ele seja mundial e não localizado como muitas pessoas acham. Deus vai fazer uma obra muito grande nessa geração que para muitos é uma geração já perdida. Então nós vamos nos enquadrar no texto bíblico de que fato, de forma que os filhos Deus deu com propósito. E nós vamos depois comentar um pouco sobre o propósito real, além de nós declararmos que os filhos são bênçãos, porque senão se tornam maldições em muitas famílias. Muito bem, pastor Silvio, a Bíblia chega a dizer que os filhos são herança do Senhor. Mas assim, com que propósito Deus nos dá filhos, pastor?
O Salmo 128 faz uma referência a eles como rebentos da oliveira. Teus filhos como rebentos da oliveira. Está aqui no versículo 3. Tem uma referência a respeito da esposa, né? A mulher, que será como a videira frutífera, mas os filhos como rebento da oliveira, a roda da tua mesa. E eu acho muito bonita essa simbologia aí. E importante porque eu penso assim, a alegria de Jessé com o filho, Davi, acho que é um orgulho de um pai, dos pais, um filho bom, um filho que venha contribuir de forma significativa, não somente para a história da família, mas, no caso de Davi, para a história até do próprio povo, o povo hebreu. Então Deus nos dá filho para que sejam bênção não somente para nós, mas bênção na sociedade, e isso é muito importante. Olha, um pai irresponsável, um pai que eu digo, e a gente não pode nem chamar esse de pai porque ele se relaciona com uma mulher aqui, com outra mulher ali, com outra mulher acolá, e aí gera um filho aqui, gera um filho lá, e não assume a paternidade, né, o seu papel de pai, para cuidar daquele filho, né, porque ele é a posteridade do pai, né, herança. Então tem esse sentido, porque não é nosso, é de Deus. Os filhos não são nossos. E Deus nos abençoa com filhos. Sabe que era uma tristeza muito grande para uma mulher estéril naqueles dias, né? E hoje também eu vejo muitas mulheres tristes mesmo, amarguradas, porque não conseguem gerar filhos. Então é uma bênção de Deus ser pai, ser mãe, né? Ter filhos. Então é essa a simbologia aí da oliveira, né? Que a gente pode compreender assim, aquele tronco principal, né? Que um dia ele pode ficar velho. Não vai ficar velho. O tronco principal vai chegar um dia que ele vai parar de produzir. E sendo assim, os cultivadores, eles o que eles faziam? Eles deixavam várias mudas em volta, né? Os brotos ali em volta do tronco principal, né? Aqueles brotos novos, que eles crescem ao redor da oliveira até se tornar parte integrante da árvore. Porque se chegar um dia do tronco principal, o pai parar de produzir, aí os filhos dão continuidade, né? E como é importante isso, né? Depois de um tempo, a árvore original que simboliza o pai e a mãe pode estar cercada por 3 ou 4 filhos jovens, vigorosos, né? Por isso aí, os filhos como os filhos ao redor da tua mesa, concluindo o versículo 3, assim como os brotos em volta do tronco principal. É muito linda essa simbologia, né? Essa analogia. E imagine, né? Eu sei que tem pessoas que, me perdoem, né? Que optaram por um cachorro, optaram aí por um gato, né? Talvez não queira desgaste com o filho dá muito dor de cabeça, né? E outros ainda lembram até do provérbio popular, filho criado, trabalho dobrado. Mas precisa olhar na perspectiva da fé, da bênção de Deus, né? O quão importante é isso, né? A gente vê os filhos dos nossos filhos, que é a promessa, né? Que a bênção sobre a nossa vida será essa também. Os filhos dos nossos filhos, vê até a 3ª e 4ª geração. Só um avô vai entender o que significa esse texto. Você que ainda não teve um neto, não tem a profundidade do conhecimento dessa promessa de Deus na vida do homem. Então, é basicamente isso, né? A herança do Senhor, porque Ele é bênção para a vida do pai, para a família e para a sociedade. E o que é mais importante para o reino de Deus, que esse é o objetivo principal, para que seja bênção entre as nações, através do Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor. Muito bem. 11 horas mais 27 minutos. As pessoas, elas podem ter vários propósitos ao decidirem ter um filho, né? Realização pessoal, enfim,
Realização pessoal, que eu falo em 2 sentidos. Primeiro, de ter um filho, e depois tem gente que também quer se realizar no filho, né? Às vezes ele não conseguiu ser alguma coisa e ele quer projetar isso no filho. Isso acontece demais. Até tem um exemplo interessante que a gente cita sempre aqui, de um filho que se formou em medicina para agradar o pai. No dia da formatura, pegou o diploma e deu para o pai. Falou assim, agora eu vou fazer o que eu quero. Enfim, né? Então, você imagina que pode acontecer isso aí. Enfim, às vezes nós projetamos no filho aquilo que a nossa frustração acabou não deixando a gente ser. Os cristãos muitas vezes querem que o filho seja um homem de Deus ou participe do ministério sagrado. Enfim, e em meio a tantos propósitos, a tantas vontades, a tantos objetivos, eu me pergunto, e Deus? O que Ele quer para os nossos filhos? Uma boa pergunta, né, pastor José? Primeiro que a gente tem uma ideia que os filhos são nossos. São do Senhor. Não, se é herança de Deus, não são nossos. Né? Eu imagino, eu lembro que tinha família que deixava algumas crianças lá em casa, né, para a gente tomar conta. De repente a nossa filha podia quebrar a perna, cair da cadeira, mas a gente não deixava de jeito nenhum o filho do amigo que deixou lá. Era um cuidado especial para aquele filho do amigo. Então, voltando aqui para o nosso tema, também, a pergunta é boa, mas eu quero colocar Deus nesse negócio. Né? Então, veja bem, a Bíblia é clara. Ensina a criança o caminho que deva andar. Quando ela crescer, não se desviar dele. Não existe esse negócio de que criança aprende sozinho. Existe? Criança não aprende sozinho. Pode até aprender o que não presta. Não aprende sozinho. O que não presta porque ela viu. Então não aprende sozinho. Então, aliás, eu quero até bater muito na treca daquilo que os filhos veem em nós. Criar um filho com propósito começa primeiramente com a atitude do parente, a parental. É claro, mais especificamente os pais. Os pais. Como eu tenho criado meus filhos? Que meus filhos eu continuo criando até hoje. A mais nova tem 38 anos, mas de vez em quando eu vou lá dar uma orientação, mostrando. E hoje ela já tem até condições de me mostrar alguma coisa também. Verdade. Porque eu ensinei verdadeiramente o caminho. O caminho. Com todas as minhas falhas, todas as minhas polêmicas, mas ensinando sempre que sempre tem um caminho de volta. Que é o caminho do arrependimento. Então, o pai tem que ensinar a criança, né, desempenhar um papel diante de Deus, diante dos homens, diante da sociedade, para que eles possam cultivar esse ensinamento também. O problema não é só aprender, receber a semente do aprendizado, mas tem que cultivar aquela semente para ela crescer, expandir, entende? É assim. Não sei quem comentou, acho que foi o senhor, Zé Carlos, que os pais ficam esperando muito dos filhos. Não, mas é ao contrário. É os filhos que têm que esperar muito dos pais. Os filhos que têm que esperar muito dos pais. Por quê? Eu tenho aprendido na minha trajetória, quando eu falo, eu errei e acertei, e consertei, errei e consertei, né? Que os meus filhos, eles me atendiam mais vendo do que ouvindo. É assim mesmo. É o exemplo.
Mais vendo do que ouvindo. Então você tem que entender que a nossa responsabilidade é muito grande. E nós que somos pastores ainda dobra mais ainda. Né? Os pastores, Deus vai cobrar de nós pastores as nossas ovelhas no geral. E a família. No geral, que a família está incluída. Mas os pais também têm as suas ovelhinhas que escuta para quem? Para Deus. Serão cobrados também. Os pais que ensinam o filho a beber, a usar droga, a fumar, a fazer coisa errada, eles estão aprendendo. Aí depois passa filho, aí fala, filho criado ao trabalho do mal. Criaram mal. Eu não estou dizendo que todos os pais que criam certo, que os filhos vão dar coisa boa, não. Mas pelo menos o pai, um dia, se ele for visitar o filho numa cadeia ou em alguma situação terrível, olha, estou aqui porque eu sou seu pai. Mas eu te ensinei o verdadeiro caminho. Porque quando a Bíblia... Ouvinte, eu não estou aqui como um camarada que só fala de Deus, não. É que a Bíblia ensina a viver tanto dentro da igreja como fora. A Bíblia, ela tem um ensinamento espiritual, tem um ensinamento também social e tem um plano futuro realizado no presente. Ninguém compra uma casa, constrói a casa começando pelo telhado. O plano futuro da construção da casa é alicerce. Então, veja bem, o valor da educação dentro do lar, né? A fé, valores, deve ser vivido pelos pais. Pelos pais. Então, como levar uma criança a ter propósito na vida? Ensinando. Ensinando, né? Agora, a única coisa que eu nunca interferi é carreira profissional dos filhos. Nunca interferi. Mas exigia que estudasse. Teve uma que casou, né, as duas casaram antes de terminar o curso superior. Foi, se parar, eu vou lá brigar com vocês e vou com o chinelo. E vou com o chinelo. Quando eu falo com o chinelo, é verdade mesmo. Na minha família, a minha mãe, a gente não tinha idade para levar uma surra, não. A minha mãe não tinha idade para levar uma surra. Então, mas aí, quando eu falar sobre profissional, pessoal, procura ver o campo que está melhor, porque você vai estudar para ganhar dinheiro. Não é porque gostou de uma coisa, não. Então, depois a gente discorre mais aí. O problema de você tomar uma surra antigamente era que não tinha assim, um objeto certo, era o que tivesse na hora. Era? Cabo de vassoura. Não, e tem mais, se tivesse atrasado, era dobrado. Pedra. Pedra. 11h36, daqui a pouco a gente volta, vamos ao intervalo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Cecília Meirelles, em Motivo. Poesia. A cada verso, um encantamento. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas.
Casa das Soldas, há mais de 30 anos no mercado, oferecendo para você soldas, equipamentos, tintas automotivas, motores, entre outros produtos. A Casa das Soldas dispõe de mais de 20 mil itens para melhor lhe atender. Telefone 2101-9797, 2101-9797, Avenida Presidente Dutra, 2512, no bairro Brasil. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de ninar. Neste Dia das Mães, que tal presentear quem sempre cuidou de você com um toque de conforto e elegância? Na Cortina Cia, você encontra cortinas que transformam qualquer ambiente, tapetes que são sinônimo de conforto, além de uma variedade de roupa, cama, mesa e banho, para proporcionar aquele aconchego que toda mãe merece. E para ficar ainda melhor, nas compras acima de R$100, você concorre a 2 cobre-leitos Lavive, um para você e outro para sua mãe, além, é claro, de aproveitar a ofertas para lá de especiais, até 20% de desconto em bases e colchões Ortobon, roupões por apenas R$ 49,90, travesseiros a partir de R$ 21,90, toalhas de banho a partir de R$ 19,90. Celebre o amor da sua mãe com produtos Cortina Cia. Venha nos visitar, Praça da Bandeira 10 Centro, Vitória da Conquista. Você também pode comprar pelo Instagram, @Cortina Cia VDC, ou pelo nosso WhatsApp 77 3025 0733. A entrega aqui na cidade é grátis. Venha para a Cortina Cia. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Debate Melodia. Voltamos, o tema que estamos discutindo hoje é este: como criar filhos com senso de propósito na vida. Pois é. Vamos lá. Ô pastor Zé, é o seguinte, até que ponto Deus responsabiliza os pais pelas próximas gerações? Porque há quem entenda o seguinte, se o seu filho deu errado, a culpa é sua. Há quem discorde disso, dizendo que não, cara, as pessoas fazem suas escolhas. E aí, pastor Zé? Muito bom. O pastor citou algo que eu falei sobre os pais, o dever do pai, né? Um pai, ele espera muito realmente dos filhos, né? É tanto que ele chegou para um filho e falou assim, olha, cuidado por onde você está indo, por o caminho que você está trilhando. O filho olhou para o pai, né? Foi por isso que eu falei isso, mano. Falou assim, pai, cuidado do senhor por onde o senhor anda, porque eu vou seguir os seus passos. Então, olha bem a responsabilidade. Essa pergunta desmontou o pai, né? Então, olha a responsabilidade tremenda que os pais têm de educar. Muito embora a gente sabe, o pastor citou aí, o pastor José Barbosa, que às vezes nós criamos os filhos certinho, no temor de Deus, né? Eu louvo ao Senhor, porque os meus filhos tudo servem a Deus, né? Realmente se tornaram bênçãos na minha vida, mas tem filhos, irmão, que isso dá trabalho. Então, exemplo na família, que o camarada é uma ovelha preta, se fala em ovelha negra, né? O camarada, ele dá muito trabalho desde a infância. Mas a culpa também, em quase tudo isso que acontece na vida dele, foi por causa do tipo de criação. Então, aquele filho que erra e o pai ou a mãe passa a mão na testa. Ainda, parabéns, meu filho. Né? Desde pequeno errando e vai dando parabéns para os filhos. Estava comentando agora há pouco que eu tive que muitas vezes lavar vergalhões nas costas. Minha mãe lavava de apanhar. Naquela época apanhava muito. Hoje tem um conselho tutelar que eu não sei se for uma boa não, sabe? Talvez para coibir os assassinatos que está acontecendo hoje. Os pais estão matando os filhos, né? Mas coibiram. Talvez aumentou mais ainda, porque os filhos ficaram mais rebeldes
E acontece o seguinte, você não pode ser enérgico. Ó, se você encostar a mim, eu vou lá no conselho tutelar. É isso que a criança fala. Com 7, 8 anos, já sabem que tem um conselho tutelar, que se ralar a mão nele, ele vai para o conselho tutelar. O que acontece? Os pais foram tolhidos de realmente educar os filhos com a vara, conforme a Bíblia fala em Provérbios. Não retireis a vara da criança e nem por isso a fustigarás. Então, o que acontece? As pessoas às vezes, não, eu vou conversar com ele. Mas nem sempre a conversa resolve. Às vezes é preciso aplicar de forma enérgica a vara. Eu não estou dizendo aqui, gente, de espancamento, não. Tem gente que pega esse versículo, então eu vou sentar a vara até cortar ele todo, como eu já fui na minha infância, né? Graças a Deus meu pai se converteu, senão eu estaria no inferno por tantos maus tratos que deu a minha mãe e aos meus irmãos e a mim também, né? Um homem muito violento, era seguidor de Lampião, andou por muito tempo com Lampião naquela época, né? Hoje, se estivesse vivo, já estava com mais de 120 anos, né? Morreu com 83 anos, mas graças a Deus eu consegui evangelizar ele com muita paciência e trazer ele para os caminhos do Senhor. Então, é dever dos pais cuidar, educar, sempre. Infelizmente, nos dias atuais, o maior erro das famílias que estão cometendo é deixar os professores, às vezes até mesmo os pastores, as redes sociais, a televisão, né, interferir no quesito que é praticamente ou totalmente dos pais. Embora os profissionais da educação, são os professores, os diretores, podem desempenhar um papel muito bom em relação a essas atividades, nas atividades durante o período que estão no colégio, né? Eu já vi crianças pegar professor e espancar em sala de aula. E eu era pequeno nessa época e tive que intervir, camada muito maior do que eu, praticantes de artes marciais, e eu tive que intervir e depois eu paguei o preço, né? Tive que enfrentar uma renca lá fora e, como a gente já estava comentando aqui, o sangue meu, o sangue de homem valente. E quando tentaram me pegar lá fora, foi um desastre para eles, né? Porque naquela época, eu não aconselho ninguém, mas eu tive que puxar um objeto contundente para poder enfrentar aquela turma que era mais de 10, que na época ali, as pessoas, quando não ia sozinho, ia uma turma para poder te pegar e espancar no meio da rua. Só que se deram mal, né? Tiveram que correr que nem rato de facheiro para um lado e para outro. Então, eu acho que os profissionais da educação, eles têm realmente, durante o período que estão ali dentro de sala de aula, a tarefa de ajudar os pais, né? Os pastores também, né, os líderes de criança, têm também uma certa parcela para também ajudar os pais quando estão em sala de aula, né? Que tem a classe dos adolescentes, das crianças. Então, eu acho, mas não exime os pais da responsabilidade maciça de estar educando os filhos. Quando o pastor estava falando em Provérbios 22:6, que está falando para os pais, ensina a criança no caminho, né? Você tem que estar junto com ele no caminho, não é apontar o caminho, é no caminho. É por isso que eu citei. O filho olha muito para o pai, o que ele fala, os negócios que ele faz, né? As coisas, a forma, o procedimento dele tem que ser luz para iluminar o caminho dos filhos. Se o pai é um camarada torto, né? Faz negócio da palavra e não cumpre, os filhos vão só observando. E quando o pai for corrigir no futuro, se ele está falando alguma coisa errada, não, se eu fazer igual, estou seguindo o seu exemplo. Então é ensinar no caminho. Ensinar no caminho, o caminho. E o caminho quem é? Jesus. Então, dos ensinos que você vai tirar caminhando com ele, é os ensinos bíblicos. Poucos cristãos, infelizmente, eu tenho que falar isso, família cristã, alerta para vocês. Leiam a Bíblia junto com seus filhos. Chame os seus filhos, faça o culto doméstico dos meus filhos. Eu, durante o período que eu era pastor de igreja, mas também era o pai daquelas crianças. Então, eu sentava, muitas vezes estavam brincando, não queria, não.
Agora é o horário de sentar ali e você vai fazer o culto junto com o pai e a mãe. Então você estava ali, fazia aquele culto doméstico, cada um, quem gostava de cantar, minha filha gosta muito de cantar, ela cantava, e os meus filhos gostavam de ler a Bíblia, hoje é pastor, então lia a Bíblia, e depois nós orávamos. Então essa é a relação que o pai deve ter, educar os filhos no caminho que deve andar. Amém. Muito bem. Muita gente faz a ideia, pastor Silvio, de que filho de crente tem que ser cristão. E aí a gente entra numa divergência, porque há quem diga o seguinte: não, a escolha, você vai ensinar o caminho, vai fazer sua parte, mas a escolha será sempre do seu filho, né? E aí a gente não sabe explicar muitas vezes, porque quando você tem mais de um filho dentro de casa, alguns ali aderem um comportamento, outros aderem outro comportamento, sendo que todos receberam o mesmo ensino. E aí, pastor Silvio? Nós temos que introduzir os nossos filhos no caminho. Tem pessoas que falam, vou esperar ele crescer, aí ele decide. Abraão circuncidou ao 8º dia o menino dele. E ele se circundou quando fez aliança com Deus, naquela idade mesmo, já idosa, né? Mas o filho, Isaac, ele circuncidou ao 8º dia. O Ismael foi com 14 anos, né, me parece. 14, isso. Mas ao 8º dia ele circuncidou a criança. Então, nós não vamos esperar nossos filhos crescerem para nós dizer para eles o caminho. Mas, pelo contrário, já desde a infância eles aprenderam. É claro, pastor Gilael, que as pessoas tomam suas decisões particularmente, né, pessoalmente, e resolvem seguir o seu próprio caminho e fazer a sua própria vontade. Eu fiquei assim refletindo, não sei se o pastor Gilael fez aquela observação no intervalo aí, ou foi durante o debate aqui, que não sei se o ouvinte tem conhecimento do que ele falou, do filho que concluiu o curso de medicina e entregou o canudo para o pai na hora que concluiu, e realizou a vontade do pai, um sonho do pai, mas não era o sonho dele. Então eu acho que deixou o pai muito triste, né? Antes não tivesse nem feito isso, né? Conversado com o pai, eu não sonho com isso, eu não tenho aptidão para isso, eu não amo isso. Eu entendo que a relação entre pai e filho tem que ser uma relação aberta, amiga, respeitosa, para honrar, tanto o pai honrar filho como o filho honrar o pai. E o pai também se deleitar com o que o filho escolheu. Se o filho optou em ser um militar, se optou em ser um pedagogo, respeitar. Mas se ele não sonhava com isso, ele tem que respeitar a vontade do filho, né? Mas precisa entender o seguinte, que nós vivemos numa realidade difícil, muito difícil. O filho mais velho da parábola do filho pródigo, né? Ele ficou muito indignado quando o irmão retornou. Porque a gente precisa entender, entrar também na cabeça daquele jovem e entender porque aquela indignação. O filho mais velho, o primogênito, ele recebe porção dobrada. Ou seja, então todo o patrimônio do pai há uma parte significativa para ele, que é a porção dobrada. Então é uma parte, se são 2 filhos, então tem que dividir toda a herança em 3 partes. E 2 partes vai ficar com ele, 1 parte com o filho. E aquele filho jamais teria direito de receber mais nada, aquele que saiu lá e gastou tudo e voltou de mãos vazias, mãos abanando. Mas ele que estava ali trabalhando e se ralando, a gente precisa olhar nessa perspectiva e ver o seguinte, que o pai sonha também com isso, porque todos nós construímos patrimônio, juntamos algum bem, e aí chega a hora de partir, com quem fica? Se não tem filhos, né? Eu acho que o sonho de um pai é deixar herança para os seus filhos, deixar bens, deixar patrimônio para os filhos.
né? E os filhos dá continuidade. Se em vida está ali com o pai, vai ajudar o pai nessas tarefas. Por isso a gente vai ver constantemente ali nas escrituras o Senhor orientando sobre isso, né? E ele fala, inclusive, parábola sobre isso, né? Tinha 2 filhos, a um disse, filho, vai para a vinha, para o mais velho, chegou para o novo, vai para a vinha. Sempre envolvendo os filhos na sua atividade de comercial, de trabalho. Porque é importante, isso é uma mão de obra a mais dentro do ramo de atividade ali do trabalho, porque Jesus foi seguindo a mesma pegada do pai como carpinteiro, né, que o pai era carpinteiro. Então a tendência sempre é essa, os filhos ajudando os filhos ajudando os pais. A bênção dos filhos é isso. E uma coisa importante nessa questão também é que em tempos de injustiça social e de guerra, o filho ajuda muito, né? Ajuda, eu imagino os aposentados agora sendo surrupiados aí pelo governo, né? E pela essa sujeira que está acontecendo aí, já recebe pouquinho, e o pouquinho que tem já estão metendo a mão e tirando há anos o dinheiro dos pobres coitados. Aí um filho que tem condições, acolhe o pai, ampara o pai e ajuda o pai. Muito bem. 11h53 para a gente fechar, pastor Barbosa. A Bíblia diz no Salmo 128 que o homem que teme ao Senhor, os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Esse texto serve para a gente pensar o seguinte, assim, muitos pais tiveram realmente alegria com os seus filhos. Há filhos que deram muitas alegrias aos seus pais, né? E a gente pode testemunhar isso assim com muita facilidade. Ao passo que também há filhos que trouxeram muitas tristezas aos seus pais. Muitas tristezas. E aí fica a pergunta, esses filhos, pastor Barbosa, que deram muitas tristezas aos seus pais, será que não era para que eles viessem ao mundo, os pais? Será que esses pais não deveriam ter tido esses filhos? E afinal de contas, por que muitas vezes os pais cobrem os erros dos filhos, né? Outro dia eu vi na TV um filho que havia, não me lembro se ele matou ou se ele roubou alguma coisa de alguém, e a própria mãe foi na delegacia e o entregou à polícia. Eu vi esse caso, né? É isso aí. Ficou conhecido no Brasil esse caso. Acho que já houve até mais de um caso como esse. Mas enfim, pastor Barbosa, essa questão, como é que explica? Olha, a explicação em tudo isso, eu vejo algumas negligências. Por exemplo, o grande sacerdote Eli, que Deus falava com Eli e Eli falava com Deus, Deus se revelava ao sacerdote Eli e ele criou maus filhos. Davi. Ele criou maus filhos. Então, depois ficou triste quando soube a notícia que os filhos tinham morrido, ainda tinha levado a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Agora, de quem foi a culpa? A criação. Principal foi do sacerdote Eli. Sacerdote Eli. E, vamos lá, a gente fala muito de Davi, que foi um grande homem, mas que tinha defeito que era terrível, eram terríveis. Como foram os filhos de Davi? A maioria. A maioria. Ele não tinha nem condições de chamar atenção. É verdade, por causa do exemplo. Por causa do exemplo que ele deu. Então, veja bem, olha, eu fico com a palavra do profeta. Ensina o errado a sair do erro. Ou seja, o profeta disse, não avisando tu o ímpio. O ímpio não é gente que está fora da nossa família só, não. Tem ímpio. Igual o pastor Zé Carlos disse, o pai era um ímpio, um homem mau, mas que morreu salvo por misericórdia de Deus, já na prorrogação da vida, mais de 80 anos, né? Então, mas aí eu falo de misericórdia de Deus. Agora você que está no pecado, não vai pensar que você vai viver 80 anos para ficar dando tempo para Deus falar contigo, não. Então nós pais temos que ensinar os filhos hoje,
Eu falo com meus filhos, se vocês desviarem, porque eu não ensinei não. E se eu desviar, vocês aprenderam mais do que eu. Não, eu falei, poxa, nós aprendemos tão bem que não desviou, nosso pai desviou, mas nós não. Jonatas tinha um pai ímpio, mas não seguiu o exemplo do pai, porque ele aprendeu que era certo com Samuel. Muito bem, 11h58 agora. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, Melodia. Obrigado ao pastor José Carlos, também obrigado ao pastor Silvio. Obrigado ao pastor José Barbosa pela colaboração aqui em nosso debate. Você do outro lado nas redes sociais, Instagram, Facebook, pode curtir, compartilhar, comentar a nossa transmissão. Fique à vontade. Chegando o Rádio Chofer. E o Debate Melodia fica assim. Amanhã, quarta-feira, 7 de maio, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.